Tudo bem? Solange já está aqui. Tudo bem, Solange? Tudo ótimo e você? Também. Agora já botei a filha para fazer balé. O Ah, é? cachorro deixei com o marido. Agora a Ah, gente já pode, porque assim, existe todo um processo, né, para trabalhar em casa com família. Então, então, isso é verdade. É verdade. Já pôs todo mundo nos lugares. já arrumei, porque agora a Larissa está tendo aula de balé pelo Zoom. Olha que Ah, coisa que legal. inovadora. Legal, né? Que Aí eu já bacana. arrumei tudo para ela. Aí ela Ah, já coloquei lá o notebook, aí ela já coloca no Zoom. que bom, E aula de Fernanda. música E pelo tá Zoom, dando. aula de piano. Tá dando certo. Não é a mesma coisa, mas pelo menos ela se mantém conectada, né? Com a atividade, com os colegas. É uma forma de lidar com esse desafio, né? Não, é assim mesmo. A gente vai ter que se acostumar, porque muitas coisas acho que vão migrar. Não sei se todas, mas uma grande maioria, sem dúvida, né, Fernanda? É. Para a gente, e principalmente essas que têm um grupo de pessoas juntas para fazer uma mesma atividade, no final a gente vai entrar nesse processo de ser via, é, via digital. Não tem jeito, não vai ter jeito. Mas e aí, vamos esperar mais um pouquinho até chegar mais gente? Eu acho que vamos esperar mais um minutinho, né? Das 18 horas, aí a gente começa e, né, Tá. fala um pouquinho do tema. Ah, Então, só para a gente combinar aqui, como você já sabe, a minha internet tem alguns problemas. Caso a tá, minha internet caia, pode continuar com, tá. com a sua fala. E aí o Adriano entra para me substituir caso a minha internet falhe, como aconteceu da última vez. Ok, não, tudo bem, tranquilo. E, Fernanda, tudo bem se a gente no finalzinho fizer uma prática para as pessoas conhecerem um pouquinho algumas das técnicas que a gente já está usando para trabalhar em flow, em coerência? Tudo bem isso? Com Então, certeza. tá Com bom. certeza. Contamos com essa prática, inclusive. Tá. É Eu, super eu simples. não, mas eu estou até aqui ansiosa para praticar com Aham, você. Já pratiquei algumas técnicas aham. do Hard Math, mas com você vai ser a primeira vez, então Tá bom, estou tá feliz, estou joia? ansiosa. Bom, Ótimo, eu vou, ótimo. 18 horas, então vou falar Aham, um pouquinho. Nós estamos aqui hoje, eu sou Fernanda Palácios, eu sou uma das sócias da HT1. Estamos aqui hoje com a Solange Mata Machado. A Solange ela é neurocientista, PhD e mestre e doutora em inovação. Hoje, o tema que nós, né, decidimos conversar a respeito é sobre estresse e flow. E ao final dessa live, para quem ficar até o final, né, para quem ainda não ouviu, ela vai conduzir uma prática que ajuda a gente a ter um melhor equilíbrio energético e, com isso, sim, ter um dos fatores que ajudam a chegar no flow. Ele não é o uhum, único, ela vai falar sobre isso, correto, Solange? Mas uhum. ele é um dos que ajudam a gente a chegar até lá. Tá, Então, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um legal. pouquinho para a gente de você. Ok. Fernanda, HT1, obrigada por mais essa oportunidade. Estou super feliz de estar aqui com vocês e falar de um tema que é a minha paixão atualmente. Eu tive uma vida executiva aí de 30 anos, posições de CEO no final da minha carreira, e eu acabei por volta de 2004, 2005, eu tive um burnout. E depois desse burnout, eu resolvi que estava na hora, já era um sinal do meu corpo. Vocês vão entender por quê. Eu agora entendo lá atrás, eu não entendia, que estava na hora de eu fazer uma ruptura. E eu resolvi fazer essa ruptura. Entrei para a academia, fui fazer mestrado, doutorado numa área que eu já trabalhava, quer como diretora, CEO de empresa, que era inovação. Mas mais recentemente, tem 2 anos e meio que eu resolvi voltar para minha cidade natal, sair de São Paulo,
40 anos de São Paulo, voltei para Belo Horizonte e resolvi aprofundar no conhecimento da neurociência para a gente entender o que a neurociência hoje já sabe e como é que ela ajuda a gente a melhorar o resultado da inovação. Então, na verdade, eu estudei a neurociência aplicada para resultados da inovação. E foi surpreendente. O que eu aprendi e continuo aprendendo, porque eu acho que essa área dela eu não saio mais, porque os avanços estão muito acelerados. E hoje, na minha percepção, quem viveu mais de 30 anos no mundo corporativo e ainda vive como consultora, é que tem um gap enorme de entendimento entre o que a gente já sabe de neurociência e o que as empresas praticam. E não só as empresas, mas a educação, a medicina. Então, assim, o gap é enorme, Fernanda. E essa área que eu estou começando, tem mais ou menos 6 meses que eu estou na minha segunda pesquisa de pós-doc, estudando o impacto do estresse no resultado da inovação. E aí foi quando eu me deparei com Flow. Eu já conhecia o termo Flow, ele já é um termo conhecido, mas eu não tinha um entendimento claro de como é que era, o que era, na verdade, estar em Flow, e tem mais ou menos 1 ano que eu tomei conhecimento do impacto de Flow. As pesquisas mais recentes têm 10 anos, porque a gente tem a terminologia do Mihaly, Csikszentmihalyi, da Universidade de Michigan, da década de 90 ele já tinha, 2000 ele já tinha, a publicação do livro já foi no século XXI, mas o avanço que essa pesquisa tem trazido, principalmente por causa de empresas como Red Bull, Nike, que trabalham muito com esportistas, e o Flow tem sido possível de você entender a aplicação dele, principalmente em esportes radicais. E foi esse avanço que trouxe conhecimento para a gente do que é Flow. Na verdade, Flow é um estado de consciência. Todos nós podemos chegar lá? Podemos. Mas quando a gente entende como é que o nosso cérebro funciona, fica muito claro que vai requerer esforço. Vai porque a gente já falou na última live que eu tenho um cérebro que é uma memória de curto prazo, que é quem processa coisa nova, e uma memória de longo prazo, que é quem armazena, tá? As nossas crenças, nossas memórias, todas estão na nossa memória de longo prazo e que a grande maioria é inconsciente. Então, isso é um processo de economizar energia. E toda a base de Flow, ela está baseada na utilização maximizada dessa área do cérebro. Então, o processo energético e elétrico e químico que acontece no cérebro para você trabalhar com essa área requer mudança neuroquímica. Você vai mudar a maneira de pensar e vai treinar o seu cérebro para entrar nesse nível de consciência mais maximizado. Você vai viver nesse nível? Não. Mas com o treino, você vai criar caminhos para chegar lá. É igual, por exemplo, um cara que vai pegar uma onda de 40 metros lá no Havaí. Tá? Um surfista. Para ele chegar nesse nível, quantos anos de treino ele teve que fazer? Certo? O nosso cérebro é igualzinho, porque eles só conseguem fazer e ter esse nível de performance porque o treino constante, a concentração e o foco no nosso cérebro produzem químicas, que são os hormônios, que mudam o funcionamento do nosso cérebro. E mudam paulatinamente. Você não faz isso de uma hora para outra. Tem até gente, mas, por exemplo, se você pegar um Einstein, ele hoje a gente sabe que ele trabalhava em vários momentos neste nível de consciência. Mas quantos anos demorou para chegar lá? Então, o que é legal nisso é saber que qualquer pessoa pode chegar lá. E hoje a minha pesquisa,
ela trabalha com times de inovação, preparando times para eles adquirirem níveis de consciência mais elevados para acessar a criatividade. A criatividade, hoje a gente já tem o caminho dela no cérebro. A criatividade está nas áreas frontais do nosso córtex, nas profundas áreas do córtex pré-frontal, tá? Então ela está lá. Só que para você acessar isso, sabendo que mais de 95% a gente trabalha daqui para baixo, você vai ter que treinar. E o treinar significa que você vai ter que treinar porque a gente só atinge essas áreas superiores. E eu vou explicar o processo de flow para você entender como é que ele funciona. Você vai ter que praticar para que, num dado momento que você queira, você tenha condições de ativar o cérebro de uma maneira diferente para chegar níveis de cognição diferente. Porque esse processo é um processo elétrico e químico. Tá? Porque elétrico, porque a gente sabe hoje que o nosso cérebro funciona em função de ondas elétricas. Por exemplo, até os 6 anos de idade, a gente só tinha ondas de frequência elétricas no nosso cérebro, que eram ondas hipnóticas, que a gente sabe que são a delta e a teta, tá? Essas ondas são ondas de frequências baixas. Então, por exemplo, você está falando que uma onda delta, que você só vai atingir quando você está em sono profundo, ela é até de 1 a 4 Hz. É muito. E ela tem uma amplitude muito grande. Então, você está inconsciente, seu cérebro funcionando, emitindo esse tipo de frequência. Logo após vem a onda teta, que também ainda é hipnótica, só que agora ela vai de 4 a 7 a 8 Hz. Nesta onda, você está em sono REM, que é o sono que tem sonho. Ela é uma frequência ainda hipnótica, mas é inconsciente, mas você já tem uma frequência maior. Quando você passa para a onda alfa, a alfa ela já começa a aparecer com a consciência e ela surge na gente a partir de 6 anos de idade. É quando você está em relaxamento. Então, nesta frequência, você vai começar a treinar seu cérebro, porque nessa frequência você já começa a aumentar a criatividade. Tá? Entendi. Deixa eu só vou terminar para você entender que depois da alfa, que é quando a gente, por exemplo, começa a meditar, mindfulness, você está trabalhando numa frequência que vai até 8 Hz, tá? De 8 até 10, 11 Hz, mais ou menos. Na hora que você acima dessa frequência, você entra em beta. Você está aqui me escutando e todo mundo que está conectado na frequência de beta, porque é a frequência que a gente vive. E beta tem 3 níveis. O primeiro nível, que é o nível mais baixo, é quando, por exemplo, você faz um esporte, você malhou, tá cansada, mas você tem aquela sensação de prazer, que são as endorfinas que surgiram no seu corpo. Essa é a zona mais baixa de beta. Depois você tem que você trabalha, que você analisa, que você faz tudo na sua vida consciente, nessa frequência que vai até 15, 17, mais ou menos. Acima que você vive em beta, você começa a entrar em hiperatividade. E aí é que vem estresse, ansiedade, um monte de coisa, tá? E de 30 para cima, você começa a entrar numa frequência que ainda a gente não consegue medir nos eletroencefalogramas e tal, porque é uma frequência altamente rápida, chamada gama, que vai de 30 até 100 e que ela está ligada com flow. Mas ela não aparece sozinha. Quem dá o start nessa frequência é a frequência bem baixa, que é a frequência teta. Tá?
É ela Nossa, que... que coisa! É, A gente vai ela lá de baixo para lá. Mas você não faz isso. É à medida que você vai treinando e vai aumentando sua concentração, seu ritmo, vai internalizando, você vai atingir níveis de teta altos. Porque todas as frequências, uma está ligada com a outra, tá? Então, na hora que você entra no teta alto e o alfa, e você atinge isso com um determinado treino, você tem um poder de concentração igual um laser. Quando você está nesse tipo de concentração, você produz um monte de química na sua cabeça. São 5 químicas que até hoje a gente sabe que participa. E são essas químicas que vão ativar. Porque neste momento de máxima concentração, lembra que na última eu falei, olha, para você pensar que ativar o sistema de atenção, você consome muita energia. Na hora que você concentrou e vai consumir muita energia do seu corpo, tem uma mudada de sistema dentro do seu cérebro e você começa a ativar gama, que é essa última frequência, e todo esse processo faz uma modificação energética no cérebro. O cérebro deixa de colocar energia de processamento aqui e a gama tem um poder de fazer conexões com várias áreas do seu cérebro. E é neste momento que todo o cérebro está conectado, é que vem o ahá. É a máxima conexão, é a máxima potência criativa do nosso cérebro. Então, isso é algo que a gente descobriu nos últimos 10 anos e que a gente agora começa a ver que, à medida que você vai treinando esse nível de estabilidade para acessar, que a gente não acessa no dia a dia, você vai acessando e treinando. Quando você entra num momento do seu corpo que a gente chama de ressonância. Ressonância é quando o seu coração manda mensagens para todo o seu corpo, que é o coração que manda, que fala assim, gente, tá tudo em paz, em calma. Eu preciso estar em equilíbrio. E ele começa a equilibrar corpo, emoção, mente e todo o nosso cérebro. Aí você começa a entrar no nível de teta e com uma grande possibilidade de gama para você, porque a gama tira a gente tem um fenômeno chamado hipofrontalidade. Ele tira o poder de autorregulação aqui para você ter acesso a todo o cérebro e com isso vários neurônios de várias partes se conectam para você ter aquele ahá, né, que é a máxima potência de criatividade. Isso não é sensacional? É fantástico. É fantástico isso. Tem assim, né, tenho ouvido bastante falar em flow, lido algumas coisas, mas tem pessoas falando, talvez, eu não sei se isso está certo ou errado, que quando a gente faz alguma coisa e não vê o tempo passar, a gente está em flow. É isso mesmo. Mas isso não quer dizer que o fato da gente fazer algo no automático seja flow. Eu acho que existe aí existe uma coisa que está misturada, certo? Completamente. Flow, você vai atingir níveis profundos corticais de criatividade. Quando você está no dia a dia, que é o seu hábito normal, você está com o automático ligado. O automático está pensando com isso aqui, é o inconsciente. E ele está sempre olhando para trás. Porque são áreas, hoje também a gente entende isso, que quando a gente está trabalhando, por exemplo, processando novas informações, mas a grande maioria usando as memórias existentes, a conexão dos neurônios aqui nessa área, eles são muito juntos. Então, não há uma irrigação muito grande do cérebro, que é quando você tem gama. Então, a gente fala que ele conecta,
mas conecta linearmente aquilo que você já tem gravado com alguma coisa nova. Você pode trazer criatividade, mas no nível incremental, operacional, entendeu? Esse tipo de criatividade é o nível de criatividade que a gente vai precisar daqui para frente, Fernanda. É criar algo totalmente novo, porque a gente não sabe o que vem aí pela frente. Então, hoje eu vivo nas empresas e o que eu vejo de 10 novas sugestões do grupo de inovação, 9 são operacionais. Incrementais, né? Então, se você não começar a treinar essas pessoas para pensar e usar isso que hoje a gente já sabe que está disponível, mas que vai requerer treino. Porque, veja bem... Estão até perguntando, Solange, então, se é possível atingir treino, intencionalmente, como a gente com certeza. atinge? Com certeza. Hoje a gente tem que, em média, 6 semanas de treino, 6 a 8, até mais semanas, de práticas simples, diárias, de objetividade nessa entrar em ressonância, você vai aumentando a sua capacidade de flow. Tem pessoas que vão ter mais facilidade e outras menos facilidade. Todos nós temos essa capacidade. Porque quando a gente faz coisa que a gente tem paixão, a gente produz 2 químicas no cérebro que já são indutoras do flow, que é a dopamina, que é o hormônio de paixão, de exploração, de curiosidade, de querer aprender mais. Dopamina. Dopamina é recompensa, é fazer o que gosta no cérebro. Noradrenalina é foco, atenção, que é treinado também. Então, quando você começa a fazer essas práticas, você está aumentando a produção de 2 hormônios. E depois, com a prática contínua, você vai focando cada vez mais nesta possibilidade de entrar em flow. Mas existem caminhos para flow que não são esse ahá máximo. À medida que você vai entrando, você vai vendo que seu grau de criatividade vai mudando. Deixa eu te contar um caso. Eu fui trabalhar com uma empresa de tecnologia em Brasília. Aliás, eu estava trabalhando com 2 empresas de tecnologia ao mesmo tempo. Uma com gente muito bem formada, mas muito, diria, mindset fixo, que são engenheiros. E olha que eu sou engenheira. A outra... 2 vezes, né, Solange? E tem a outra que eu fui trabalhar em Brasília, eles não são pessoas com uma formação tão sólida, mas são pessoas extremamente batalhadoras e que queriam aprender. Nós fizemos o trabalho das práticas diárias, eu acompanhei à distância, porque essas práticas têm a ver, Fernanda, e aqui eu vou entrar com a pincelada do estresse. Se você está estressado, você não consegue entrar na ressonância. Então, o estresse é a primeira parte do processo. Então, a prática que a gente faz, primeiro foco de atenção é baixar o nível de estresse. Porque se você não baixar o estresse, ele está pondo o nosso sistema de sobrevivência, que é a luta e fuga, só pegando daqui para baixo. É impossível você trabalhar com a parte frontal do seu cérebro, a parte cortical que vai dar o gatilho para você entrar em flow. Então, no primeiro momento, nós fizemos um teste de nível de estresse. Eu sempre trabalho com um grupo de controle e um grupo da inovação para a gente minimizar o viés, né? Porque é o viés da própria cultura da empresa. Sim. E aí nós fizemos nos 2 grupos. Um grupo, que é o de Brasília, foi altamente disciplinado. No final das 8 semanas, replicamos o estresse, eles baixaram 30% o estresse do grupo. E eles atingiram um conceito de inovação que eu fiquei espantada.
porque é um grupo que não tem um grande conteúdo técnico, mas eles conseguiram usar a imaginação para criar um conceito de algo totalmente novo. Enquanto a outra empresa, eles tiveram um aumento no estresse, o que foi muito claro que eles não fizeram a prática. Não. E aí, por incrível que pareça, o grupo de controle teve uma produção ou uma ideia, um conceito melhor do que o deles. No primeiro momento eu falei, nossa, que deu errado nisso? Aí depois que a gente recebeu o relatório do estresse, ficou claro que o nível de estresse subiu. Quando o nível de estresse sobe, você não tem condição de trabalhar em ressonância, que é o processo, que é a espinha dorsal para você entrar em flow. Tá? O estresse gera aquela coisa de muitas ideias, mas ideias para resolver um problema pontual, né? Que é aquela coisa que você falou da sobrevivência. Então, preciso resolver alguma coisa, eu tenho muitas ideias, mas não tem aquele aquela ideia, aquela inovação que vai tirar você da onde você está e vai te levar para um outro patamar, né? Muito pelo contrário. Quando você está estressado, o seu nível de cognição é baixíssimo. Então, você pode ter um sequestro da amígdala e fazer uma leitura totalmente errada. Então, quando você está em níveis de estresse, que, por exemplo, você está trabalhando em beta muito alto, estressado, você aumentou consideravelmente a sua capacidade de fazer um viés cognitivo. Leitura errada, decisão errada, impulsivo, uma série de tomadas de decisões incapazes de você ler, entender os fatos conscientemente e não ter esse viés cognitivo. Então, é exatamente o contrário. Então, você está estresse de um lado, inovação de outro lado. Inovação do outro. Tá? A Simone perguntou aqui se a gente vai ensinar alguma prática, alguma coisa para entrar em flow. Sim, para quem entrou um pouco depois, a Solange vai no final conduzir uma prática que vai ajudar a gente a ter um equilíbrio energético, que é um dos fatores que ajuda no flow e reduz o estresse com certeza. Com certeza. A Carla está perguntando aqui se esse teste do estresse foi medido por algum período de tempo com situações distintas. O estresse, ele é um assessment feito pelo meu parceiro dos Estados Unidos, do HeartMath, que já tem essa pesquisa há mais de 10 anos e tem um banco de dados de mais de 10 mil pessoas. Então, ele colhe, são 72 perguntas que a gente preenche online, e que ele colhe e compara com um banco de dados. Então, ele consegue fazer a leitura da pessoa baseado em um banco de dados. Então, é isso que a gente faz no início e no final do trabalho. E ao longo de 8 semanas, a gente trabalha com os grupos para eles aprenderem práticas e a gente vai medindo a cada semana o ganho cognitivo. Então, a gente pode começar com, por exemplo, lógica, como é que eles estão em lógica, depois a gente trabalha com competências de descoberta, grau de observação, que é fundamental em inovação, depois a gente vai começando a aplicar as técnicas de criatividade para ver o quanto eles estão descolando do incremental ao longo do processo. E é super interessante porque eu vejo isso para mim, porque quando você entra em processos mais perto de flow, eu vou ensinar ainda mais uma coisa que é super legal para vocês, que eu faço comigo. A hora que a gente levanta de manhã, eu levanto antes de sair da cama nas ondas alfa ou em teta alto. Então é neste momento que a gente deve fazer as práticas, principalmente as práticas nas quais a gente está querendo buscar ideias, nas quais a gente está querendo mais contribuições criativas, porque o inconsciente em teta te dá acessos a insights. Então, quando você está em teta ou em alfa,
é quando você começa a ter pinceladas do inconsciente, vem aquele tlim, que você fala, nossa! Ou você começa a acessar a sua intuição. Então, em alfa e em teta é quando a gente faz isso. Então, essa respiração que eu vou ensinar para vocês é uma prática que você faz ao longo do dia, mas que você pode reforçar logo ao levantar, porque ela é intuitiva e vai aumentar a sua capacidade. Eu, por exemplo, vivo desenvolvendo projetos, pesquisas. Eu tenho dias que eu começo uma prática tipo 6 da manhã, na hora que eu levanto, na hora que eu volto, já são 7:30 da manhã. Ou seja, eu entro em flow. Em flow, 1h30 passou. Passa e você não tem. Por quê? Por que que isso acontece quando você entra em flow? Porque hoje a gente sabe que é nessa parte frontal, de trás aqui do nosso córtex, são várias áreas relacionadas, principalmente com a área tempo. Não é uma única área. A gente tem várias áreas daqui da nossa parte cortical que medem tempo. Quando a gente está tirando dessas áreas, porque eu preciso de energia para trabalhar em gama, essas áreas ficam temporariamente desconectadas. Então, quando você entra em flow, você perde essa conexão com o tempo. Perde a noção do tempo mesmo. Perde a, perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo. Então, isso que a gente hoje estuda, é isso que é a minha pesquisa, é isso que eu faço hoje, levando isso para a área de inovação, porque se as empresas não acordarem para isso, elas vão ter um grande déficit na hora de montar a inovação, porque as inovações ainda hoje, as respostas estão nas startups, porque essa rede, as startups não estão tão moduladas por uma cultura organizacional e elas conseguem ter níveis de acesso diferentes, mas nós todos somos humanos. E vai chegar um momento que nem a startup vai ter a resposta para você. A máquina é um meio. Eu vou precisar cada vez mais desenvolver a minha capacidade de acessar esses níveis cognitivos. Porque, gente, não são os próximos 10 anos, segundo o Ray Kurzweil fala, que a máquina vai superar o homem. Nós ainda nem sabemos o potencial do nosso cérebro. Nosso cérebro, né? Então, eu acho que nós estamos na pontinha do iceberg com essas pesquisas de flow e começando a trazer isso para dentro das organizações para a gente explorar essa capacidade que é uma capacidade diferenciada para a inovação. Entendi. Até assim, eu não sei se você ouviu alguma coisa sobre isso, mas o Mihaly, acho que em 2017, ele fez um TED e ele fala que a gente, para acessar a atenção plena, a gente usa 110 bits de dados, né? A gente processa. E que para a gente prestar atenção em alguma coisa, a gente usa 68. Então, ele falou que essa diferença é que a gente precisa treinar para conseguir gerar atenção plena. É isso mesmo? É por aí? Eu entendi certo? É que inconsciente eu absorvo muito dado. Mas para processar, eu só absorvo isso, porque aqui consome muita energia. Tá? Então, na hora que eu começo a trabalhar em frequências diferentes, eu mudo o consumo de energia do meu cérebro e consigo transferir essa energia que estava aqui processando pouco para áreas todas que estão aqui dentro, porque isto é a frequência de gama. Só que gama só aparece quando eu estou na frequência teta, que são as frequências mais baixas. Então, teta é uma frequência de inconsciente. Então, na hora que eu começo a trabalhar em teta e que eu aumento a minha concentração, eu vou aumentar a minha possibilidade de transferir a energia que está aqui com essa parte fica praticamente
parada, inibida, e eu transfiro a energia daqui para todo o cérebro. Eu mudei, realmente eu mudei todo o nível de corrente elétrica do cérebro. Do Tá? cérebro, né? É, Por isso que quando a gente está estressado, você não consegue fazer não. isso, porque você está o tempo todo naquele beta mais alto que você disse que eu estou longe, né? Longe do teta. E não acessa. Quando você está estressado e trabalhando em beta, você não processa aqui. Tudo que você aprende quando você está estressado, eu não sei se você já percebeu. Você está no meio do corredor, alguém vem para te falar uma coisa, que você está nervoso porque aconteceu alguma coisa, e essa pessoa te falou algo super importante. Entrou no elevador, você já não sabe mais o que a pessoa falou. Porque nessa frequência a gente não aprende, a gente não ativa o sistema de atenção do nosso cérebro. Então, isso é baixa dopamina, isso é baixa noradrenalina. Então, a gente não tem química intensa, a intensidade química não é suficiente para a gente processar. Então, são essas frequências que modulam o nosso cérebro e que para cada frequência eu vou ativar químicas diferentes que fazem as sinapses no nosso cérebro e vou fazer essa modificação energética para você entrar em níveis de consciência mais elevado. Se não, é só inconsciência. É só o que já está gravado lá nos alimentando e a gente achando que está ótimo. Não, isso faz a gente começar a entender tudo isso que traz a neurociência e toda a sua pesquisa, esses estudos, entender como isso funciona de verdade. Porque quando a gente fala, preciso entrar em flow, preciso baixar o estresse. Como é que você faz isso? Medita. Mas assim, a gente não entende o que faz isso, o que isso traz de benefício de verdade. Como isso acontece dentro do nosso cérebro. E essa explicação faz com que a gente comece a entender o funcionamento, isso faz conexões para que a gente comece a praticar e fazer isso no dia a dia. Não, com certeza. E tem agora, mais recentemente, eles também descobriram uma química chamada amandamida. Dina, né? Amandamida. Amandamida, e hoje já está comprovado que quando você tem vários períodos de flow, você passa mais em flow, que você vai produzir amandamida, essa é o hormônio da felicidade. Então você vai ter estados de bem-estar com muito mais frequência. A qualidade e bem-estar da sua vida vai mudar. Então, o que a gente está aprendendo não só que nós temos capacidade cognitiva e criativa muito mais superior do que a gente usa, e uma capacidade de nós estarmos bem, felizes, usando essas capacidades que o nosso cérebro tem, e principalmente porque quando a gente está trabalhando nessas frequências teta e alfa, já começa em alfa, eu vou produzir hormônios que são os hormônios regeneradores do nosso corpo. Isso significa saúde. Sim. Então, e o estresse é um inibidor de vários desses hormônios e ele significa, no médio prazo, desgaste físico e doenças. Então, vejam que todo o nosso conceito de empresa, comunidade, país, planeta, precisa ser reconfigurado com base de novos conhecimentos que a gente já tem. Tá? É engraçado, a gente... vou te perguntar aqui, até tem uma pergunta da Carla, mas antes disso, assim, só como mudou nos últimos tempos, a gente falando hoje sobre felicidade, sobre a importância da felicidade no trabalho, entendendo que tudo isso é importante para que a gente possa ter qualidade de vida, sendo que, sei lá, se a gente olhar para anos atrás, as pessoas viviam sem achar que mereciam ter a felicidade e que trabalho e felicidade não andavam no mesmo trilho. Só que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não tinha o nível de estresse que a gente tem hoje. Eu acho que nós avançamos e
pode ser que essa seja só eu que tenha essa opinião, eu acho que a gente avançou nos conceitos, princípios e valores planetários num sentido diferente do que a gente deveria ter avançado, né? Então, a gente está vendo aí que nós estamos num descompasso entre a natureza, o ser humano, né, e os impactos que a gente está vivendo em função disso, né? Então, se a gente não começar a mudar a forma de pensar, eu acho que a gente está fazendo uma opção no sentido errado da nossa missão aqui planetária. Então, essa coisa da neurociência me fascina justamente porque esse cunho de você, à medida que você começa a aprofundar no entendimento do ser humano, nas suas especificidades, nas suas idiosincrasias, nesse complexo todo integrado que é o ser humano, você começa a falar, não é possível que seja só isso aqui, tem que ter mais, né? E que a cura está na sintonia que o nosso cérebro tem, que o nosso coração tem, que o nosso intestino tem, que o nosso corpo é todo elétrico e químico, assim como a natureza, assim como todo o universo. Não tem nada desconectado, né? Então essa é a beleza. Mas, Fernanda, vamos fazer a prática, senão não vai dar tempo? Porque é uma prática simples. Deixa eu só fazer a pergunta rapidinha da Carla. A Carla perguntou se tem algum programa estruturado para a empresa, alguma coisa assim. Queria que você falasse isso rapidinho e aí depois a gente já vai para a prática. Tá. A gente hoje trabalha, né? Eu estou trabalhando com o pessoal da HT1, com um programa que chama o Inner de olhar para dentro. E que a gente trabalha, são 8 semanas de trabalho, que a gente ensina as técnicas, a gente começa com um trabalho de medição do estresse, durante 8 semanas a gente trabalha com o grupo ou com as pessoas nesse processo de diminuir o estresse para atingir no final das 8 semanas um objetivo corporativo ou um objetivo de inovação ou para simplesmente a gente acompanhar um grupo de executivos que estão precisando trabalhar em níveis cognitivos com muito mais equilíbrio, que em 8 semanas a gente vê isso acontecer. Eu hoje trabalho com 2 empresários que no começo do nosso trabalho eles tinham uma visão de o que eles queriam atingir no médio prazo, e que eles começaram essa busca e o trabalho da gente sintonizar, entrar em ressonância, a visão deles mudou. Porque caiu a ficha que eles estavam enxergando o passado. Estavam enxergando só um pedacinho, né? E não tinham essa dimensão que você começa a abrir, que é quando você começa a ser um ser equilibrado, as inúmeras possibilidades. Então, hoje a gente tem o Inner, que é um programa que trabalha tanto com o estresse na organização, quanto no indivíduo que tem uma necessidade de ser um ser mais equilibrado para tomadas de decisões mais estratégicas. Tá? São 8 semanas, Fernanda. Tá? E a gente trabalha com sensor. É um sensor do HeartMath, que a gente é ligado na nuvem, então a distância, ele é todo online, e a distância você consegue fazer toda essa medição, se eles estão evoluindo, se eles estão atingindo ressonância, como é que eles estão evoluindo, só pelo acompanhamento das práticas que eles fazem. E eu consigo puxar a orelha também, porque a prática fica registrada na nuvem. Tá? Excelente, obrigada, Solange. Eu vou pedir para a Fabi depois colocar aí o nosso contato e vamos para a prática. Tá bom. Ok. Então, é uma prática muito simples. A minha recomendação é que ela seja feita de 3 a 5 vezes por dia. Já tem gente que vai falar, nossa, 3 a 5. Gente, prática de ressonância, que foi algo que me surpreendeu, é você treinar o seu cérebro. E treinar o cérebro
Você não vai precisar entrar numa meditação profunda ou exercícios prolongados de mindfulness. Você vai simplesmente educar o seu cérebro para não deixá-lo entrar em níveis de estresse, que vai produzir adrenalina e cortisol, que é contrário a um processo de pensar com pré-frontal. São 3 a 5 minutos, 5 vezes, 3 a 5 vezes por dia, olhos abertos ou fechados. Se você está dirigindo, você está ali dirigindo, você vai fazer essa respiração que eu vou ensinar para vocês. E à medida que vocês vão aprendendo, vocês vão aprofundando e podem fazer esse tipo de meditação logo que levantar com um pouco mais de prolongamento para vocês irem aprofundando os estados de consciência, tá? Então, a gente conversa depois, mas eu vou pedir para vocês descruzarem pernas e braços, sentarem confortáveis e respirarem pelo nariz e irem contando bem devagar uma respiração pausada, bem profunda, 5 tempos inspirando, 5 tempos expirando. Para ajudá-los nessa respiração, eu recomendo para os iniciantes colocarem a mão no coração, nessa região central do peito. Aqui passa um nervo chamado nervo vago, que ele é o comandante do nosso sistema parasimpático. E o parasimpático, ele está ligado com o nosso sistema nervoso autonômico que rege o nosso inconsciente. E que a gente, no nosso dia a dia, está com o nosso simpático, que é o acelerador, que é o estresse ligado. Quando eu começo a respirar calmo, pausado, lento, inspirando em 5, expirando em 5, imaginando que a minha respiração está saindo desta região central do coração, eu estou trazendo o meu sistema de atenção para a área do peito, ativando o meu sistema parasimpático, trazendo a calma para o sistema nervoso autonômico e com os batimentos do coração começando a se desacelerar, eu começo a passar uma mensagem para todo o meu corpo, inclusive o cérebro, que não há perigo no ambiente externo. Está tudo calmo e tranquilo. E é o batimento cardíaco que vai se desacelerando, entrando em equilíbrio com o sistema nervoso simpático, que vai mandando essa mensagem para todo o corpo. Então vamos aprofundando, respirando, aprofundando tanto que vocês já começam a sentir nítido e claro o seu batimento cardíaco. Cinco respirações, 5 tempos lentos de inspirar, 5 tempos lentos de expirar, aprofundando, controlando essa respiração e sentindo cada vez mais forte o batimento cardíaco.
nessa posição, se vocês quiserem, tragam na tela mental de vocês uma experiência do passado que trouxe muita alegria, gratidão, contentamento. Revivam essa experiência com o máximo de detalhes possíveis. Revivam como se estivessem vivendo neste momento essa mesma experiência. Sintam o que sentiram, vivam o que vivenciaram e tentem manter essa sensação de alegria, contentamento, gratidão, internalizando essa sensação. Mais 2 respirações lentas, profundas. Podemos voltar, abrir os olhos, voltar aqui para a nossa tela. A gente já nota que a respiração, quando a gente volta, ela já tem uma respiração mais aprofundada, mais tranquila, que é isso que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, é isso, é tão simples quanto isso. O aprendizado de vocês entrarem, que a gente chama na neurociência de coerência cardíaca. É um batimento calmo, tranquilo e balanceado do nosso coração. Porque é ele que controla o nosso cérebro e o nervo vago é o nosso nervo, parte do nosso sistema autonômico que manda mensagem para todos os órgãos do nosso corpo. E quando ele está em comando, meu sistema imunológico está muito mais fortalecido, todas as nossas células são revigoradas, eu vou produzir hormônios que trazem rejuvenescimento, regeneração de células. Então, treinar o seu cérebro para viver equilibrado ou mais em frequências mais baixas é a condição humana que nós fomos criados para viver. E não viver num estado de beta elevado, que é o estresse, porque isso está treinando o seu cérebro, que esse é seu normal. Então você passa a ser uma pessoa superativa, ansiosa, e quando você está um pouco mais calmo, você acha que está errado. Você vai procurar alguma coisa para te dar ansiedade. Então é isso que precisa ser feito 3 a 5 vezes por dia. Respiração profunda de 3 a 5 minutos, para ir treinando o seu cérebro para entrar em coerência cardíaca, para com o tempo você ter mais acesso aos níveis de flow. É só isso. Perfeito. Né? Perfeito. Então, não tem muito segredo, não tem muito segredo. É isso aí, e a neurociência está trazendo essas informações e a gente precisa aproveitar isso no nosso dia a dia. Eu sou uma prova viva de que isso é incrível. É verdade. Então, posso fazer o comercial do meu livro? Claro que pode, por favor. Então, enquanto você pega o livro, deixa eu só falar para o pessoal também que se a live cair, ela vai ficar gravada tanto aqui quanto no nosso canal do YouTube, tá? Então, para quem não conseguiu assistir inteiro, no YouTube também vai estar lá. Tá. Então, esse livro foi o livro da minha primeira pesquisa, que a gente vai trazer as informações de neurociência, principalmente do mindset, e o que o mindset, explicado pela neurociência, ela impacta o resultado da inovação. E o próximo livro vai falar da neuroquímica do nosso cérebro e como é que ele vai impactar o resultado pelo estresse ou pela coerência. E hoje a gente já trabalha com o Assessment, que esse é meu,
que é relativo de a química que você produz no seu cérebro, que é hereditária, que vem da sua genética. Tem gente que desenvolve um tipo de química diferente do outro. Então, pessoas que são mais dopaminérgicas são essas pessoas que têm um pouco mais de facilidade de entrar em flow do que, por exemplo, as pessoas que são mais serotoninas, apesar da serotonina ser um dos hormônios que aparecem no final de um estado de flow. Tá. Mas ela aparece mais como um fechamento. Ela não dá o trigger, ela não dá o gatilho para o flow. Então, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de trabalharem nesses processos. Mas todos nós somos capazes, tá? Então, Fernanda, eu acho que era isso, viu? Foi incrível, assim, novamente te agradeço, é uma parceria, né, já de muitos e muitos anos, mas você continua nos surpreendendo com conteúdos incríveis, compartilhando, né, tudo isso que você, né, vem estudando e descobrindo conosco, então só tenho que te agradecer. A Fabi colocou aqui o nome do livro. Depois, quem precisar e quiser mais informações também do livro, pode entrar em contato conosco que a gente, né, passa as informações, mas tem nas livrarias, chama Desconstruindo Mindset, Construindo Inovação. Logo, logo a Solange já lança o segundo, e a gente vem aqui falar sobre o segundo também. E ela está perguntando aqui, estão perguntando qual é o nome do segundo livro. Ainda não. A pandemia me bloqueou um pouquinho para as pesquisas. Então, eu estou esperando fazer mais 2 pesquisas que eu espero fazer agora no segundo semestre. Mas o conteúdo é esse. Nós vamos trabalhar flow, estresse e inovação. Fantástico. Tem acho que, deixa eu ver aqui, o Marco falando que foi seu aluno. Essa pessoa é fantástica. Tive o privilégio de ser aluno da doutora. Então, que legal, agradecendo obrigada. aqui, falando que foi muito boa a live. E para quem precisar de mais informações, a Fabi já deixou aí, contato@ht1.com.br. E fiquem à vontade. Vou ver se eu compartilho a partir de amanhã, vou escrever um pouquinho sobre o que a gente falou aqui na live. E aí compartilharei com vocês no nosso LinkedIn, nas nossas redes sociais também. Ótimo. Que bom, Fernanda. Fico super feliz de ser parceira de vocês e tá vendo o crescimento dos 4 aí nessa batalha que é o mercado de treinamentos, de desenvolvimento. Obrigada a todos, Fabi, Adriano e esqueci o nome do último. Rafael. 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 Solange, obrigada. Muito obrigada bom, mesmo. E a gente, claro, né, a nossa história a gente faz por parceiros como você, que fazem a gente acreditar que esse mercado vale a pena a gente investir e continuar procurando um lugar para poder levar conteúdo relevante para as organizações. Então, te agradeço muito e vamos esperar aí uma próxima oportunidade para a gente falar novamente. E também, quem sabe, a gente começar aí um programa. Vamos pensar talvez numa turma aberta, quem sabe? Vamos conversar sobre isso. Ótimo, vai ser um super prazer, Fernanda. Gente, muito obrigada por ter participado, obrigada HT One e até breve, quem sabe aí, presencial. Não sei. Verdade. Até breve, Solange. Tchau, até mais, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.